Vamos lá então. Gente, bem-vindos então à primeira edição do Papo com o Especialista de 2023. Eu espero que vocês tenham passado essa virada do ano bem, tenham começado o ano com o pé direito, tenham descansado também, né? Muitas pessoas tiram para tirar férias aí. E, começamos também esse ano de 2023 com uma novidade aí no Ziv, que é o Marketplace de Templates. É um módulo novo que tem no Ziv, então nada mais coerente e justo a gente começar o ano também com a primeira edição do Papo para falar sobre Marketplace de Templates. Então, no final desse encontro, você vai sair daqui sabendo como usar, qual o objetivo do Marketplace, o que que tem disponível ali e algumas dicas a mais que eu vou dar para vocês ali até o final. Vamos direto ao ponto, né? O que que é o Marketplace de Templates? O Marketplace de Templates, ele é como se fosse uma central de templates de aplicativos. É um módulo novo dentro do Ziv que contém uma lista de templates de aplicativos que vocês podem usar. Modelos de aplicativos que estão praticamente prontos para uso, né? Salvo algumas configurações que precisam ser feitas ali, e vocês podem utilizar a qualquer momento aí na empresa de vocês. Como que está aqui esse módulo? Vocês vão acessar sempre o Marketplace quando vocês clicarem em qualquer botão para criar um novo aplicativo. Então, esse botão te manda para o Marketplace, esse botão também. E quando vocês vêm aqui dentro do módulo de aplicativos, vocês sempre serão direcionados para o Marketplace. Se na verdade querem acessar o desenhador, tem que vir aqui nesse botão e aí o desenhador carrega para vocês, tá? Antes da gente entrar de fato na prática, eu quero fazer uma apresentação básica da estrutura, de como é que está aqui o Marketplace. Todos os templates eles estão categorizados aqui nesse lado esquerdo que vocês podem ver. Sempre vai ser carregado a categoria todos, então a gente tem hoje 36 templates disponíveis, e vocês podem procurar também por categoria. Então, todos os aplicativos do financeiro, do setor imobiliário, da setor da qualidade, tecnologia da informação e assim por diante. Além disso, vocês podem também pesquisar por palavra-chave, né? Então, vou colocar aqui a palavra viagem e ele me trouxe o aplicativo de solicitação de viagem. E aí, até para esclarecer alguns pontos, né? São 36 no total, só que vocês vão perceber que o mesmo aplicativo ele pertence a mais de uma categoria, como, por exemplo, atualização de dados e documentos pessoais. Isso não é para todos, mas alguns pertencem a mais de uma, porque hoje a gente sabe que não dá para colocar os processos organizacionais em caixinhas, né? Ou verticalizar o que na verdade funciona na horizontal, né? Processos eles passam por áreas diferentes. Então a gente categorizou o mesmo aplicativo, alguns aplicativos, para mais de uma categoria, tá? Então você vai encontrar alguns aqui em mais de uma, tá? E aí, vamos fazer uma listagem aqui rapidinho de todos os templates que a gente tem hoje disponível. Assim vocês conhecem aqui tudo que tem pronto de imediato para vocês usarem no ambiente de vocês. A gente tem aqui o aplicativo de adiantamento de despesas, admissão de pessoal, atualização de dados e documentos pessoais, autorização de horas extras, cadastro de novos clientes e fornecedores, cancelamento de contrato, cancelar, congelar ou descongelar solicitações no Ziv, compras, concessão de bolsa de estudo, cotação de frete, desligamento de colaboradores, elaboração ou revisão de documentos da qualidade, emissão de contrato de locação de imóvel. Esses aqui são diferentes, tá? Esse aqui, emissão de contrato, ele é mais genérico, e esse aqui é voltado para o setor imobiliário. Gestão de novas ideias, gestão de problemas, manutenção de centro de custo, prestação de contas, recebimento de notas fiscais, recrutamento e seleção, reembolso de despesas, registro de feedback, registro de horas de treinamento, requisição de mudança, requisição de pessoal, requisição de treinamento, rescisão de contrato de locação de imóvel. Então, se a gente tem a emissão de contrato de locação, também a gente entrega para vocês aqui a rescisão desse contrato de locação de imóvel. Solicitação de segunda via de crachá, solicitação de acesso a sistemas internos, solicitação de adiantamento de 13º e de salário, tá? São dois diferentes. Solicitação de férias, solicitação de pagamento de notas fiscais ou recibos, solicitação de tarefa autônoma, solicitação de cancelamento de benefício e de viagem. Esses são os 36 templates que hoje estão disponíveis aí para vocês. A tendência é que esse número cresça daqui em diante, tá?
E só para finalizar, antes da gente entrar assim de fato na execução e em algumas estratégias que eu quero trazer para vocês, vocês conseguem identificar em todo o template o título dele, uma descrição breve do principal objetivo desse template, e aqui nesse botão pré-visualizar, olha que legal, vocês podem visualizar o desenho que está por trás desse aplicativo. Então, você não precisa sair meio que no escuro, né? Tá, mas o que que tem na admissão de pessoal? Quais etapas contemplam? Vocês podem visualizar aqui antes de sair instalando, né? Importando no ambiente de vocês. Então, aqui é possível você ver as áreas que são participantes, a quantidade de etapas que tem esse aplicativo, quais elementos está utilizando. O mais legal é que todos os nossos templates a gente colocou aqui uma anotação, os principais elementos, para dar contexto para vocês e também para explicar alguns comportamentos específicos do Ziv. Então, a gente explica o porquê que aqui é usado dois fins totais. A gente fala que no evento de mensagem também a gente está usando tokens. Então, a gente traz alguns contextos bem interessantes para você também compreender melhor aqui esse desenho, tá? E aí, o botão usar, quando você clica, ele faz meio que uma importação para o teu Ziv. Porque enquanto ele está no Marketplace, ele não está aqui na sua lista de aplicativos, tá? Então, quando você clica em usar, ele faz essa importação para o seu ambiente. E só antes que surja essa dúvida, tá? Só um minutinho. Aí. Antes que surja essa dúvida, gente, quando a gente fala de Marketplace, é comum a gente pensar em compra, né? Compra e venda de algo. Os templates aqui do Marketplace do Ziv não são pagos, tá? São gratuitos, então apesar de ter o nome Marketplace, é uma central aqui de templates onde vocês podem usar a qualquer momento, sem custo algum para vocês. E aí, antes de clicar no botão, é importante vocês verem aqui, ó, como configurar templates. Por quê? Todos esses templates estão desenhados e automatizados. O que que significa isso? O desenho está feito, o formulário está criado e os elementos estão configurados. Só que vocês precisam fazer, né, esses pequenos passos aqui, né, para conseguir usar no ambiente de vocês. A primeira coisa é definir os responsáveis pela execução das tarefas e também o prazo dessas tarefas. Deixa eu abrir um aqui de teste para vocês verem. Por quê? Tá vendo aqui, ó, por exemplo, o time de TI. Eu tenho a tarefa aqui, providenciar acesso para o novo colaborador. A gente não colocou que o responsável dessa tarefa é o analista de TI. A gente não definiu uma função aqui dentro. A gente colocou uma informação genérica, um responsável genérico, que é o solicitante. Então, todas as tarefas humanas têm como responsável o próprio solicitante, o que de fato não é certo, né, para você usar. Mas por que que nós fizemos isso? Porque se a gente colocasse aqui uma função na tarefa humana, quando você importasse esse aplicativo para o teu ambiente, ele ia criar essa função na sua hierarquia de times e funções. Então, isso poderia gerar um problema para você, tá? Isso aí poderia gerar até mesmo uma dificuldade ali na hora de identificar o que foi criado pela importação do processo do aplicativo ou não. Então, a gente decidiu não mexer com isso, não mexer na hierarquia de vocês, até porque os responsáveis por executar cada tarefa vai ser definido por vocês de acordo com o contexto da empresa de vocês e também da hierarquia que está construída no seu Ziv. Tá? Então, uma coisa que vocês precisam fazer é definir os responsáveis de todas as tarefas humanas e o prazo de execução. Outra coisa é definir os e-mails destinatários e o assunto e o corpo dos eventos de mensagem. Por quê? Aqui, ó, eu tenho um e-mail que vai ser mandado para o solicitante nesse caso, tá? A gente recomenda que vocês revisem pelo menos quem é o solicitante e também o assunto e o corpo desse e-mail, porque é um e-mail definido por nós. Então, vocês podem adaptar para o tom de vocês, podem adaptar para a linguagem que vocês utilizam, né? Se é formal, semi-informal. Então, a gente recomenda que vocês olhem para isso aqui também, tá? E por fim, tem que conceder os acessos e publicar, né? Obviamente, quando você importa para o seu ambiente, ele já não é disponibilizado para todo mundo. Você que vai publicar esse aplicativo. Como uma configuração opcional e adicional também, a gente colocou aqui que você pode definir como obrigatório outros campos do formulário, porque a grande maioria dos campos do formulário dos templates não estão como obrigatório preenchimento, tá? Até mesmo para facilitar o teste ali do seu aplicativo antes de você publicar. Então você pode ali marcar os campos que você deseja que sejam obrigatórios, tá? Então para pensar.
entre partir do zero, desenhar um aplicativo, criar o formulário, configurar ali todos os elementos, o que que é melhor? Né? Pegar tudo isso pronto, poxa, tem um aplicativo aqui de solicitação de viagem, eu precisava criar isso no meu ambiente. É melhor você pegar um template pronto e você sabe que já está tudo basicamente configurado e você vai precisar só definir os responsáveis e, se necessário, revisar o endereço dos destinatários dos eventos de mensagem, o assunto e o corpo do e-mail. Tá? Então, você está reduzindo um trabalho que poderia levar dias para algo que você faz em minutos. Tá? Então, esse é um dos principais ganhos do Marketplace. Acelerar o uso, expandir o uso do Ziv na sua empresa e fazer com que você não parta do zero. Você tenha ali um ponto de partida. Os templates também podem ser muito utilizados por aquelas empresas que estão começando. Então, se você está aqui na sala, você acabou de contratar o Ziv, você não tem nada criado ainda, é uma baita de uma oportunidade de você começar, de você não sair do zero, né? De você acelerar o uso do Ziv através dos templates, certo? Então, vamos para um exemplo prático aqui. Quer Jonathan, comentar, Victor? só um complemento rapidinho também, às vezes para aquela pessoa que está sem tempo, vamos supor ali, a Cibele está fazendo aquele aplicativo grande que é a dor de cabeça da organização, mas tem aqueles que estão no backlog, que são coisas de back-office, aplicativos que poderiam estar sendo criados, mas não estão sendo focados nesse momento por priorizar um grande aplicativo, né? Às vezes os É, templates podem ser essa mão na roda ali para colocar vários aplicativos para funcionar concomitantemente, sem tirar o foco da sua prioridade. Só esse comentário. verdade. Perfeito, perfeito, bom ponto. Acho que é um dos principais ganhos, assim, né? Você acelerar realmente ali o processo de implementação, você ganha tempo, né? Principalmente quando você tem um backlog enorme de coisas para fazer no Ziv, você não tem tempo. O Marketplace pode ser um bom gatilho, um bom ponto de partida para você começar a tirar do papel que você precisa implementar. Então vamos para um exemplo prático. Eu vou trazer aqui para vocês duas situações, tá? Já previstas aí. Vocês podem estar se perguntando, tá, Jonathan, mas e se um template específico não atende a minha necessidade? Né? Parte daquilo eu faço, mas não é só aquilo. Ou eu não faço alguma coisa que tenha ali prevista no desenho do processo. Tá? Eu vou trazer agora dois exemplos. Então, um cenário onde eu vou importar um aplicativo e usar ele do jeito que ele está, para vocês verem o que eu preciso fazer na prática para usá-lo. E outro cenário onde eu vou fazer uma adaptação. Tá? Um cenário hipotético ali onde a minha empresa, por exemplo, não usa exatamente do jeito que está ali. E aí eu vou fazer umas mudanças com vocês. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar aqui um template que eu preciso utilizar. Então, feedback, eu vou usar aqui, ó, registro de feedback. Clicar em usar, ele vai aqui instalar, aplicativo instalado, redirecionando, ele vai carregar para mim já o desenho. Tá bonitinho, ó. Do jeito que vocês viram, inclusive lá no pré-visualizar, ele vai estar aqui. Se eu venho em depurar, ó, tá basicamente pronto. Só precisa reconfigurar os atores das tarefas humanas, como eu falei, tá? Esse título aqui sempre vem template traço nome, que vocês viram ali, e aplicativo importado, tá? Depois vocês podem fazer a adaptação também aqui desse título. Então, esse é um caso que eu falei para vocês que ele me atende perfeitamente. Vamos entender rapidinho como é que é esse desenho de processo? É um aplicativo para registro de feedbacks. Então, alguém manda um feedback para outra pessoa. Essa pessoa, ela pode propor uma data para conversar com quem mandou o feedback, para discutir sobre o feedback. Essa pessoa, ela pode aceitar, beleza, tem disponibilidade nessa data, então ela aceitou nessa data, o processo vai para um timer, vai aguardar a data para executar a reunião. Ah, não, não posso na data proposta por você. Ela pode sugerir aqui uma nova data, e aí ele volta aqui para quem recebeu o feedback, e eles podem ficar nessa troca até fechar uma data, tá? Quem recebeu o feedback pode também, na verdade, só agradecer. Então, não quero propor uma data, muito obrigado, foi útil para mim, vou refletir sobre esse feedback aqui. Então, a pessoa agradece o feedback, já tem um e-mail de agradecimento já configurado, que vai automaticamente para quem solicitou, para quem enviou o feedback, e aí o processo encerra, tá? Então, eu bato o olho nisso aqui, eu falo, Jonathan, que fantástico essa ideia do feedback, assim, eu não uso na minha empresa, mas seria um bom começo ali, um bom momento ali para a gente implementar esse aplicativo. Ou eu faço exatamente dessa maneira, então eu não vou precisar fazer nenhuma modificação. O que que eu preciso fazer?
aquele checklist lá de ações básicas para publicar o aplicativo. Conferir quem são os responsáveis aqui, ó, da tarefa. Nesse caso, por isso que eu peguei esse template, para dar uma dica para vocês. Para a grande maioria dos templates, você vai ter áreas aqui envolvidas: financeiro, RH, TI. Geralmente, essas áreas você vai precisar editar ali a tarefa daquela pessoa, daquele time, e definir quem é o responsável de acordo com a sua hierarquia. Esse caso que eu peguei, ele é o one-on-one, né? É uma pessoa mandando para outra pessoa. Então, meio que não tem um time aqui para definir quem é o responsável por executar as tarefas humanas. Ou é o solicitante, ou é a pessoa nominalmente, né? A pessoa nominal ali que foi definida em campo do formulário. Então, nesse caso, já está configurado, ó, o responsável por executar a T1, que é analisar feedback recebido, é a pessoa selecionada no campo colaborador. Então, na hora que alguém for enviar um feedback, ele vai ter que preencher para quem é o colaborador que ele quer mandar. E esse colaborador é o responsável por essa tarefa. Então, nesse caso, eu não preciso mudar quem é o responsável, tá? Eu vou só colocar aqui um prazo, 8 horas. Salvei, terminei. Aqui, vamos conferir, tá? O solicitante do aplicativo, tá certo, tá? Porque quem me manda o feedback tem que avaliar a proposta de reunião. E aqui também, na T3, eu defini que quem é o responsável por executá-la é a mesma pessoa que executou a tarefa de análise do feedback, que é essa daqui. Então, tá perfeito aqui, ó, não tem muito o que mudar, tá certo? Aqui os meus atores, tá? E aqui eu tenho o meu evento de mensagem, que tem aqui um texto padrão, ó, obrigado pelo seu feedback, tá? Obrigado pelo feedback registrado no aplicativo X, de número X. Tenho certeza que ele será útil para o meu desenvolvimento pessoal e ou profissional. Abraços, nome da pessoa que recebeu o feedback. Então, assim, vocês podem vir aqui e mudar ou não, tá? Então, nesse caso, tá tudo certo. Não quero mexer em nada. Vou vir aqui agora na engrenagem, controle de acesso. Um aplicativo de registro de feedbacks pode ser para a empresa inteira. Todo mundo pode mandar um feedback para alguém. Então, estou colocando aqui todas as pessoas. Podem iniciar execuções e salvar. Além disso, eu venho aqui na engrenagem, publico para execução. Acabou. Vou vir aqui na minha página inicial. Template, registro de feedbacks. Tá? Se eu vier aqui em solicitar, eu tenho aqui os campos, como eu falei para vocês, ó, a grande maioria não é obrigatório, tá? Vocês podem depois, como uma configuração adicional no cadastro do formulário, definir o que é obrigatório e o que não é, tá? Eu não mudei aqui o título, tá, gente? Para a gente ganhar tempo, mas depois aí no ambiente de vocês, vocês podem editar esse título aqui e até trocar o título de registro de feedback para algum título que seja melhor para vocês, tá? Acabou. Esse é um exemplo onde eu não precisei fazer basicamente nenhuma adaptação, só o que o meu Marketplace de templates pede para eu fazer. Tranquilo? Foi tranquilo, gente, até aqui? Alguma dúvida? Antes de eu ir para o próximo caso? Tá fácil? Vamos iniciar aqui um outro exemplo, tá? Eu vou agora trazer um exemplo para vocês onde eu preciso fazer uma modificação no template, porque o desenho dele, ou o que ele prevê ali de etapas, não é exatamente o que a gente faz aqui. Então eu quero aproveitar como um ponto de partida. Lembrando que quando eu falo dessas mudanças, estou falando de mudanças para além dessas aqui, tá? Que o próprio sistema pede para você fazer. Isso aqui é para todos os aplicativos. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar o aplicativo de solicitação de viagem. Então eu vou clicar em usar. Ó, template já trouxe aqui para mim o desenho, tá? Nesse caso eu tenho a pessoa solicita uma viagem, cai para o líder imediato e depois cai para o setor de compras. Vamos supor que na minha empresa aqui, hipotética, eu não uso o termo compras, tá? O financeiro é o responsável por fazer a compra. Então, vou usar o termo financeiro, tá? E aqui, reparem o seguinte, ó, quando o líder imediato do solicitante analisa a solicitação, ele pode rejeitar, ele pode mandar para uma adequação ou ele pode mandar para o financeiro. Só que o financeiro, aqui ele tem só a opção de efetivar a compra e seguir. Não tem como ele fazer mais nada aqui.
tá? Mas na minha empresa eu quero dar a opção do financeiro encaminhar a tarefa para o solicitante. Eu também quero dar a possibilidade do meu financeiro devolver para o solicitante caso eles tenha sentido falta de alguma informação, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Aqui eu vou fazer uma coisa que eu fico brincando com os clientes, que na hora de desenhar um processo, é como se fosse uma tela em branco mesmo, e você é o artista, né? Você tem que desenhar da melhor maneira possível para ficar claro o desenho do teu processo. Então, eu vou fazer uma mudança aqui que pode ser que seja mais fácil. Eu poderia colocar aqui um link de saída e um link de entrada para T2 aqui, né, para adequação, por exemplo. Mas eu vou fazer assim, ó. Vou descer isso aqui rapidinho. Vou subir esse evento aqui de fim. Tá? Ó, como a mudança dos elementos já pode gerar uma baita de uma diferença. Você não precisa criar um monte de elemento para resolver, às vezes, uma adaptação do processo. Tá? Ó, tô vindo aqui, ó. A rejeição subiu, a adequação também subiu, só que eu trouxe essa saída aqui à direita. Isso me possibilita conectar diretamente o meu gateway com a tarefa T2. Do jeito que estava antes, eu não conseguia fazer isso, tá? Ele ia atravessar aqui as setas, isso não é recomendado. Então, aqui seria o meu D2, certo? E aqui eu estou prevendo, então, um caminho agora, né? Uma decisão do time de compras, do time financeiro, na verdade. Eles podem mandar para adequação ou eles podem aprovar. Pronto, fiz uma adaptação aqui no meu aplicativo. Aí, para não ser repetitivo, tá? Nosso tempo já se vai. Reviso aqui, não vou executar, tá? Mas eu vou só revisar quais são os próximos passos. Coloco, defino aqui quem são os responsáveis por cada tarefa. Reviso aqui o assunto e o corpo do e-mail. Também o destinatário aqui para ver se está certo. Estando tudo certo, eu venho aqui em controle de acesso. Esse aplicativo é para solicitação de viagens, então eu vou publicar para a empresa inteira. Tá? Todos podem iniciar execuções. E agora eu publico aqui. Publiquei, meu aplicativo está pronto para ser usado. Então, olha que legal. Eu basicamente publiquei um aplicativo do jeito que estava e um outro eu fiz uma rápida adaptação, tudo isso em 10 minutos. Era 11h15, né? 11h15 que eu comecei a configurar. 16 minutos, tá? Os dois estão aqui, ó. E aí eu posso iniciar aqui a solicitação. Os formulários também, pessoal, estão muito bacanas. A gente colocou aqui bastante texto de ajuda para facilitar o entendimento, tá? O local de saída, o local de destino, preferências de turno de deslocamento, sugestão de voos e hospedagens. Então, aqui eu fiz uma adaptação só no desenho, mas se você quiser criar novos campos, até remover algum campo aqui que você não vai usar, você pode fazer essa adequação no formulário também. Certo? Simples, pessoal, nenhuma dúvida. É isso, tá? É isso. Se você ver essa gravação do papo mais uma vez, você vai entender que você tem que fazer basicamente esses passos para conseguir utilizar qualquer template. O que vai te dar um pouco mais de trabalho ou não é o tamanho da adaptação que você quer fazer no template, tá? Dúvidas? Vitor quer fazer um complemento? Ia fazer um comentário, Joe. Eu acho que os templates eles têm uma enorme capacidade também de servir como aprendizado para novos power users. Aquela pessoa que está começando a aprender como desenhar um processo, como modelar um processo, e acho que ela vê um processo pronto já e entender o contexto que ele está inserido, pode servir muito para ela aprender a notação BPMN. Então, quem está aí treinando novos power users na sua empresa, ou quem está agora e está começando, eu acho que dar uma olhada nos templates é um bom passo assim para aprendizado de como modelar um processo. E como tu falou mesmo, a gente utiliza sempre as boas práticas e regras de desenho aí nesses templates, então eles já podem aprender a desenhar um processo como é recomendado, né? E dentro da BPMN Compliance ali. Esse é um bom ponto, né? Eu não comentei sobre isso, mas vocês podem reparar que a gente tem seguido algumas boas práticas, algumas não, né? Diversas boas práticas de modelagem. Por isso que, inclusive, eu nem fiz aquela conexão direta aqui, né? Porque isso aqui não pode, né, gente? Isso aqui é horrível. Imagina um processo grande cheio de teia de aranha aqui. Então, a gente segue não só na disposição dos elementos, mas também nas nomenclaturas, como vocês podem ver, tá? Uhum. Seria um bom exemplo para vocês replicarem para outros processos, tá? Que bom, Cristina, que vai te ajudar aí no aprendizado.
E o pessoal que está aí já viu algum template que pode utilizar na sua empresa, ou alguém já começou a utilizar os templates, já colocou algum para rodar? Antes dessa pergunta também, né, além dessa do Vitor, a questão é, no ambiente de vocês, vocês já conseguem acessar os templates quando você vem novo aqui, tá aparecendo para vocês? Esse é um ponto importante, né? Também. Porque tem uma versão específica, tá? O seu ambiente tem que estar. A gente sempre recomenda na última versão. A melhoria sai em uma versão pontual, só que a gente solicita sempre a atualização para a última, porque ele vai contemplar tudo que já foi implementado, tá? No produto. Ó, a Joe, Priscila falou que já. Sibeli mandou uma pergunta aqui no QA. Ela falou que ainda não utilizou nenhum template, mas gostaria de saber se tem campos condicionais que, se alterados, pode haver alguma quebra no JavaScript. Quer responder? Não, o Sibeli não vai ter quebra porque, na verdade, a gente não está usando um código customizado aqui, tá? Não tem JavaScript nesses formulários. Vocês vão perceber que esses templates eles estão bem simples, justamente para tornar simples a experiência de vocês e mais rápida a absorção do conhecimento e o uso dos aplicativos. Então, não, você pode fazer qualquer tipo de adaptação prevista pelo Zip, né? Mudar o nome, mudar de ordenação excluir campos, criar novos campos sem medo.